deixaram de ser arquivos também, passaram a ser tabelas contidas numa área que o próprio SCBD controla, né, o OS não controla, a área das tabelas, um volume de dados em disco que o SCBD controla, então essa concepção mudou, e essa concepção de ter um SCBD que faça isso tem a ver com essa simplificação que foi feita no conceito de arquivos. Ao invés de seguir com a ideia de aumentar a velocidade que o SQL oferecia para lidar com tabelas, a ideia foi diminuir e o SQL ficar mais simples e deixar essas coisas de tabelas para outros processos que usavam para fazer. Essa é outra vertente de sequência de bytes. O que é interessante, que eu já falei, mas é bom frisar, é que nessa concepção o conteúdo do arquivo, o formato que está ali dentro, é uma coisa que o SQL não sabe qual é. Mas tem milhões de formatos, diferentes formatos de arquivos que você conhece. Tem imagens, JPEG, tem outros formatos de imagem também, né? Tem filmes, tem arquivos de texto simples, os textos texto, tem arquivos com formatação, .doc, .rtf, .docx, tem um monte de formatos. O que são esses formatos? É a forma de guardar os dados dentro dos arquivos. É como é que se organizam os bytes que estão dentro do arquivo. Isso é o formato. E os SCOs não entendem esse formato. Para ele é tudo byte. Um byte depois do outro. Ele não sabe, é um byte depois do outro. E aí pede para ler, ele lê e devolve para você. Isso aí é a extensão do arquivo. Pois é, a extensão é uma coisa que o núcleo do SCO não conhece. Não conhece. Exceto arquivos.exe, que é uma exceção, o resto todo não conhece. Agora, aí para diferenciar o seguinte, existe aquilo que é um núcleo do SCO, que atende as chamadas que todo o processo faz. E existe um monte de coisa que é instalado junto com o SCO, que não faz parte do núcleo. Se você instala o Windows, tem um monte de programa normal que não faz parte do núcleo, mas é instalado junto. Então, sei lá, tem o Paint, por exemplo, né, que é um programa instalado junto, não faz parte do núcleo do SCO, é um programa. Tem o Notepad, também um programinha que é instalado junto, não faz parte do núcleo, é um programa. Um programa muito importante, que não faz parte do núcleo, mas é um programa muito importante, é o programa com o qual que implementa a interface do usuário, que as pessoas usaram. Então, quem faz isso não é um núcleo do SCO, é um programa, tanto o Windows quanto o Linux. Um programa que vem junto com o núcleo do SCO, não instala e está lá junto, mas não faz parte do núcleo. Então, por exemplo, no Windows tem dois programas com os quais você interage para usar alguma coisa no computador. Então, o mais importante, que é o que implementa as coisas gráficas, é o Explorer.exe, que implementa tudo que você você vê na tela antes de mandar rodar um programa. Então, Windows 7, aquela barrinha de baixo, o menu dos programas Windows 7 também, o fundo das telas, você clica no ícone, no botão do fundo, ele faz alguma coisa, o Explorer.exe que faz. Não é o núcleo, é o Explorer.exe que faz isso, que é o programa externo ao núcleo. E esse é o que faz no seguinte Windows, faz interface com interface gráfica. Interface textual tem um outro, que é o cmd.exe. Você dialoga em linha de comando. Você faz os comandos da forma antiga de trabalhar, que é em linha de comando, que não é muito usado hoje em dia, é usado basicamente para você rodar coisas em batch, porque o arquivo batch.pat ele é uma sequência de linhas de comando que você digita, se fosse assim, uma sequência que eu vou rodar um arquivo texto e roda de uma vez só. Você pode rodar o batch. Então, o uso do comando.exe é basicamente para rodar arquivos batch, mais comum hoje em dia. Porque o resto você faz via interface gráfica. No Unix também tem isso. No Unix tem vários programas, mas aí e aí a diferença é que no Unix tem vários programas, você pode escolher qual você vai usar para ser a interface do usuário, seja textual, seja gráfico. Por exemplo, o textual tem o antigo, mais antigo de todos, que é o SH, tem o CSH, que veio no Unix Berkeley,
que tem no Linux, que é o que eu acho mais fácil de usar, é o Bash, B-A-S-H. Então, são diferentes programas que cumprem o papel de interface do usuário nesse caso textual. São parecidos, mas não são iguais. Cada um tem uma facilidade diferente para alguma coisa. O SH é mais simples de todos, não tem nada adicional, mas o CSH é diferente de algumas coisas do que o Bash, que é o mais comum hoje em dia, porque eu tenho no Linux. É o default do Linux, do Bash. Então, são programas externos ao núcleo com os quais você interage para usar. O que acontece, então? Arquivos têm formatos internos. Como é que as coisas são lá dentro. Isso é fato. Então, seria muito interessante se houvesse um casamento entre o formato, um arquivo com certo formato, e o programa que entende aquele formato e consegue mostrar aquilo para o usuário. Então, a nível de núcleo VSO, isso não faz parte do núcleo. Qualquer programa pode mandar ler qualquer arquivo de qualquer formato. O núcleo não entende, vai deixar e vai ler. Agora, o programa vai conseguir interpretar o conteúdo lá? Muitas vezes não. Se você for abrir o JPEG com o Word, ele vai dar, ele vai dizer, olha, eu não conheço esse formato. Ele vai tentar ver o que está escrito lá dentro do arquivo, e não é um texto que o Word conhece. Ele vai dizer, opa, está errado. O formato de texto que o Word conhece. Ele vai dizer, opa, está errado, não pode. Então o Word vai reclamar, vai dizer que está errado. Mas o núcleo do pessoal vai fazer. Mandou ler, vai ler. Porque o núcleo do pessoal não conhece o formato que é tudo sequência de bytes, um byte depois do outro. Então é interessante ter esse casamento. E isso existe. Normalmente isso é feito por Windows. Na interface gráfica, na textual, não tem isso. Existe esse casamento. Então, o que acontece? Quando você seleciona um arquivo de extensão, o Explorer.exe sabe qual é o arquivo preferencial para lidar com aquele tipo de extensão, na verdade, a extensão, que é aquela coisa que depois do ponto, ela está implicitamente dizendo qual é o formato dos dados daquele arquivo. Isso é uma convenção, que não precisa ser. Você pode ir em qualquer arquivo e renomear com extensão, que o SO deixa de fazer. Mas você está desrespeitando a convenção. E aí você vai atrapalhar esses programas que vão rodar quando você dá 2 cliques no arquivo. Porque quando 2 cliques no arquivo, o Explorer abre o programa preferencial para visualizar ou para editar aquele tipo de arquivo. Então, é importante para ajudar as pessoas mais leigas. Ela escolhe o arquivo, já manda usar e já aparece o programa que você tem. Ou então, pode ser uma alternativa, você pode usar o botão à direita, e mandar abrir com outro programa, ou seja, preferencial, seja o que for, que entenda aquele formato. Então, isso é uma coisa que ajuda os usuários. Está na interface do usuário, mas não faz parte do núcleo. O núcleo do usuário não sabe o que é extensão, não sabe que TXT é um tipo de formato, ou que DOC é outro tipo de formato, JPG, outro tipo de formato. O núcleo não sabe, o núcleo do usuário não sabe. É tudo bytes. Um conjunto de bytes que ele vai gravar, ele vai ler, quando alguém mandar. Então, essa é a ideia do núcleo, essa concepção, é não entender nada do formato, por exemplo, e deixar os programas que interpretam, que leem aquele arquivo, que tem que interpretar aquele formato, e com isso se obtém uma grande simplicidade do núcleo da ação. E a ideia ao ir desse caminho é conseguir fazer a leitura e a escrita do arquivo o mais rápido possível por causa da simplicidade do conceito de arquivo. Ok? Então, não botei os exemplos aqui, mas isso aqui vale para o, já falei, para os EOS, para o mainframe. E isso aqui, essa concepção aqui, a que veio depois, ela surgiu do Unix, depois a Microsoft usou no MS DOS e no Windows antigo, da família do Windows, que é o 9X. E o Windows novo, inteiro, os seus sucessores, não está aí, porque tem uma ideia um pouco diferente do conteúdo do arquivo. Essa ideia é que um arquivo tenha várias sequências de bytes.
permitir que um mesmo arquivo tenha vários conteúdos diferentes e independentes. Isso ocorre no Windows. Não é muito comum usar isso, mas o SQL permite. O Windows permite. Então, você guardar no mesmo arquivo conteúdos independentes que eu posso editar de forma independente. Então, vou dar exemplo. Não é dentro, é como se fossem vários arquivinhos dentro do meu nome. Vou mostrar aqui, cara. Então eu posso, na linha de comando, cd.exec, eu posso mandar editar um arquivo. Já pode ser um arquivo novo, a.txt. Linha de comando isso. Aqui no cmd.exec. Linha de comando. O que vai acontecer? Se o arquivo existir, por exemplo, ele vai botar uma linha, vai abrir no Notepad, né? E vai botar um aviso, o arquivo não existe, quer criar, cria e tal. E aí você pode editar o arquivo. Você pode escrever uma coisa aqui que é alô. Uma nação tal. Fecha a janela, não, vai ser que você pode deixar aberto, não faz. Aí você vai na linha de comando de novo. Não é editar o mesmo arquivo, mas agora não é editar outra sequência de bytes, que não a primeira. Pode ser, por exemplo, e aí as sequências têm nomes diferentes. Isso que existe para diferenciar cada uma delas. Então, por exemplo, eu vou chamar aqui de sequência 2. Então, isso é uma outra sequência. Quando eu faço isso, vai abrir nos pés na tela um conteúdo que não é este. Esse conteúdo é o da sequência default, que é a sequência anônima, não tem um nomezinho depois. E esse aqui, que vai aparecer aqui, é o conteúdo da sequência que tem o nome 2. Então vai aparecer na tela assim, a.txt, 2, para vir vazio. Você pode escrever aqui um outro conteúdo qualquer, por exemplo, são conteúdos independentes. Você escreveu na sequência default, na sequência com o nome 2. Okay? Na verdade, o Windows chama esse negócio de sequência, não é sequência, mas chama de string em inglês. Esse aqui é um string por Windows. Nome do string. Pode ser letra, não pode ser letra, qualquer coisa. Então, são dois arquivos, dois conteúdos diferentes, independentes, que têm o mesmo arquivo. Quando você copia o arquivo, ele leva os dois conteúdos. Você nomeia também o conteúdo no mesmo arquivo, não, você vai nomear também. Como se fossem dois arquivos separados, mas estão unidos pelo mesmo nome, base de arquivo, que é, nesse caso, a.txt. Tá certo? Isso não é muito usado. Muito pouco usado, mas está lá no Windows. Se você quiser usar, você pode usar. E por que isso não é muito usado? Porque no Windows antigo não tinha isso. Você, na transição, não podia usar isso porque quem mudava o Windows velho não ia conseguir rodar. Né? E além disso, outros SQLs do resto do mundo não tem esse negócio. Então, quando você joga um arquivo no servidor Unix, já era, vou jogar só o conteúdo default. Só a sequência default. As outras vão se perder. O Windows não é capaz de tratar essas várias sequências. E quando você baixa um arquivo também via HTTP, só vem uma sequência, porque o protocolo não permite recursos, não deixa de você, não tem essa capacidade. Então vem uma só, vem sempre a default. Então, os protocolos de comunicação na internet não tem essa capacidade de testar arquivos com várias sequências de bytes, só com uma. E só que você faz uma coisa de rede local, você fala do protocolo da Microsoft, aí ela usa
protocolo de completar arquivos que permite que o arquivo tenha duas sequências. Qual tipo de vantagem isso traz? Não, isso é vantagem. Qual é o uso que isso tem hoje? O uso concreto, que não é comum, é pouco comum, mas existe. Você usa isso para guardar informação adicional a respeito do arquivo que você não quer misturar com o conteúdo do arquivo. E o que é curioso, antes de falar sobre isso, é que tem formatos de arquivo cuja essa informação extras que não fazem parte da base fazem parte do conteúdo. Então, por exemplo, o caso mais clássico é o arquivo JPEG. O JPEG tem a coisa mais importante que é a imagem. Como é que é a cor, tudo tem, os pixels, né? A matriz de pixels que compõe a imagem. Isso é o conteúdo mais importante, e é o conteúdo do arquivo JPEG, que é uma imagem. Agora tem um monte de dados de controle que fazem parte do conteúdo. Então, por exemplo, qual é o nome da máquina que usou para bater a fonte? Isso é um dado que está dentro do arquivo JPEG, o conteúdo do JPEG. A hora que vai ter também está, a gente está no arquivo também, mas como é que estava o zoom da máquina, se tinha flash ou não? Isso são dados sobre a imagem que fazem parte do conteúdo, para não ser o conteúdo mais importante dentro do conteúdo. Então, são dados de controle que fazem parte do conteúdo. O JPEG trabalha assim. E aí, e tem alguns formatos de arquivos que têm essas características adicionais que você pode botar dentro do conteúdo do arquivo. O Word tem isso também. Você pode tirar o texto, você pode definir variáveis lá, que deve ter um valor diferente, que pode ser útil para alguma coisa. Às vezes as pessoas usam direito a definir constante no texto. Então, tem formatos de arquivo que permitem que você coloque essas variáveis dentro do conteúdo do arquivo. O JPEG é um desses. Mas isso não é muito comum, isso é complicado de implementar, isso não é comum. Então, às vezes você precisa de um dado adicional do arquivo, como é que você vai colocar no arquivo? O arquivo não aceita aquele dado, aquela informação adicional. Então, um jeito de fazer isso é usar esse mecanismo de string. E você coloca uma outra string, como que você fixou, para adicionar a respeito do arquivo. Só que você vai rodar no Windows, você vai rodar as coisas. Então, um uso real que eu sei que existe, e que todo mundo já passou por isso, imagino, é o seguinte: quando você baixa um arquivo via Explorer na internet, ele vai lá e baixa o arquivo, Blackfish baixou o arquivo, por exemplo, Excel, nessa hora, o Explorer, na verdade, ele coloca uma informação adicional, que eu não sei qual é o nome, uma string adicional, que eu não sei qual é o nome dela, uma flag de controle para dizer que aquele arquivo foi baixado na internet. Se você mandar executar esse arquivo no futuro, você pode renomear esse arquivo de todo lugar do disco. Mas se você mandar executar esse arquivo no futuro, o Explorer, que é quem vai estar executando, né, você interage com o seu arquivo Explorer, ele vai olhar se este arquivo tem essa flag adicional ligada, a flag dizendo que ele foi baixado na internet. Se tiver, ele vai botar uma mensagem para você: olha, você baixou esse aqui da internet, você quer executar mesmo? Que pode ser perigoso. Uma mensagem desse tipo assim. Mas como é que ele sabe que foi baixado aquele arquivo? Você consegue saber isso porque tem esse adicional que foi gravado na formação de uma string separada, que é independente do conteúdo principal do arquivo, mas que é copiado lá todo quando você copia o arquivo, ou quando você renomeia. Okay? Então esse é o único uso concreto e disseminado que eu vejo que existe para esse mecanismo. De resto não se usa muito, porque os outros já não trabalham assim. Mas se você quiser usar uma coisa, quiser fazer uma coisa do Windows, você pode usar esse mecanismo. Okay? Antes de seguir, antes de continuar na aula, a origem desse negócio também é interessante. Por que surgiu essa ideia de ter várias sequências de bytes? E surgiu na época. A época teve essa ideia e depois a Microsoft incluiu. A ideia é que pode fazer de outra forma, a gente decidiu fazer assim, depois a ideia ficou. A ideia que eles tinham, para isso ser útil, a utilidade disso, feito do arquivo executável, e era para separar aquilo que é código do arquivo daquilo que são coisas visuais que o executável mostra para você, que são passíveis de tradução. Coisas visuais que são geral, mas potencialmente porque são coisas passíveis de tradução de uma língua para outra.
Então, um programa simples exec, tudo que ele mostra na tela de mensagem, de conteúdo, normalmente vai estar em constantes que você definiu no teu programa. De mensagem, MSG igual, se fosse, né, aspas, erro, não sei o que, não sei o que. Isso aqui, essa coisa de aspas, é uma constante string que está no meio do teu código. Que é ocupado só com secretário. Então, a forma tradicional de fazer mensagens assim, dificulta a tradução de um para o outro, porque a gente tem que estar dentro do texto, dentro do arquivo exec. Se também for um pouquinho maior, por exemplo, ficou, porque depois desse string tem outra string constante que não dá para mudar. Então, se eu feito menor, tá, mas maior não vai. Então, a ideia na Apple era definir um conteúdo para o executável, se o próprio código executável puro, e um outro conteúdo que eles chamavam de recurso, para ter aquilo que é passível de tradução, que são as strings textuais, qualquer imagem também que tem pode nesse grupo, a imagem pode ter uma coisa muito particular daquele país, ou até um texto escrito na imagem, que tem que traduzir também. Então essas coisas todas que são passíveis de alteração, visuais, elas são no caso de conteúdo à parte, para facilitar a tradução daquele programa para outras línguas. Era essa a ideia original. Mas no fundo isso a Microsoft não usou inicialmente, porque ele queria fazer essas coisas, mas só que não tinha esse suporte. Então o que a Microsoft fez foi definir dentro do formato .exe um formato que permitisse colocar em lugar separado essas coisas visuais, sem misturar com o código. Então essa foi a ideia da Microsoft, diferente da ideia da Apple, que é colocar no conteúdo totalmente separado. A ideia da Microsoft é o mesmo conteúdo, mas que tivesse uma separação daquilo que é código puro, daquilo que é recurso passível de tradução. Então essa foi a origem do negócio. Né? E hoje isso tem no Windows, mas isso está pouco. Mas está lá, existe. E às vezes pode ser útil para alguém. Ok? Bom, uma coisa importante, os arquivos são as pastas. O antigo é diretório. Então, isso é uma coisa muito importante. E qual é o propósito de existirem pastas no diretório? O propósito básico é organizar arquivos. Antes do passado remoto, não existia a ideia de diretório. Então, você listava os arquivos todos os dias, listava tudo, uma lista de e aí você queria lembrar de arquivos, lá no arquivo que você lembrava o nome, você quiser usar uma lista gigantesca até encontrar o arquivo que estava. Então, os diretórios ajudam você a ter uma separação de algum conceito a respeito do conjunto de arquivos que a gente tem e ajuda você a encontrar um arquivo que você sabe fazer que diretório que ele está. Tem a ver com como você organizou o diretório. E aí você vai ver uma lista, você não sabe, não, vai uma lista menor para usar, para você escolher. Uma lista dos arquivos que ela tem de diretório. Okay? Então esse é o propósito do diretório. O diretório, ele é uma coisa de organização, que eu acabei de falar. Mas ele tem uma característica que é similar à característica de arquivos. Né? Arquivos, eu não falei nisso, eu estou devendo saber, arquivos que têm conteúdos, né? eles podem crescer. Pode ter arquivo com tamanho inicial, então coloca umas coisas aqui e fica maior. Então da natureza de arquivos poderem crescer. É super comum e possível isso acontecer. Diretórios têm a mesma característica. Né? Na definição do diretório pode mudar, pode crescer, pode mudar. Então essa característica é comum dos diretórios e de arquivos.
Por causa disso, não somente isso, essa é uma das causas, é muito comum os SOs tratarem os diretórios como se fossem arquivos. Só que com arquivos com formato especial. O formato que o SO, o núcleo do SO entende e trata diferente. Mas é muito comum, porque dessa forma, porque o mesmo mecanismo que é usado para permitir o crescimento de arquivos é usado para permitir o crescimento de diretórios, porque o diretório é um arquivo também, é uma parte dos sistemas operacionais. Ok? Então, também uma exceção à regra, é o formato que o núcleo entende. O núcleo de ações é específico. Bom, e aí uma consequência de um diretório também ser um arquivo é o seguinte, né? Um diretório existe para conter arquivos. Vou escrever aqui então. O diretório é quadradinho, tem tantozinho e arquivo é bolinho. Então esse diretório contém 3 arquivos. Certo? Só que como o diretório também é um arquivo, então o diretório pode conter outro diretório. Por sua vez contém outro diretório. E assim por diante. É mais bonito também. Então, o fato de um diretório ser um arquivo vai normalmente permitir que o diretório também contenha outros diretórios. E aí você tem, então, no final, uma árvore de diretórios, uma árvore de arquivos hierárquica. Ok? Bom, vamos ao ponto principal, que é, já que um arquivo é um diretório, o diretório é um arquivo, só que com um conteúdo diferente, especial que o núcleo da sua conhece, como é que é esse conteúdo do diretório? O que tem lá dentro? E aí tem uma grande variação como os SOs trabalham, o que é um conteúdo do diretório, e essa variação tem uma grande implicação no que você consegue, como é que você pode organizar os arquivos do diretório, nos diretórios da disco. Então tem várias abordagens em relação a isso. A abordagem que o diretório é mais simples fala o seguinte, vou botar para cada aqui no diretório igual. Uma referência à estrutura de dados de controle do estrutura de dados. Eu já falei aqui, os dados de controle do arquivo é uma coisa que fazem parte do arquivo. Três conceitos dele: nome, conteúdo e dados. Os dados de controle do arquivo tem que ficar em algum lugar. Então, nessa primeira concepção, os dados de controle ficam num lugar que não é o diretório, e o diretório aponta para esse lugar. Então, um dos elementos que guarda os dados de controle de um certo arquivo.
Então, pode desenhar um exemplo mais concreto, mas a ideia o ponto importante aqui é muito pouca coisa a respeito do arquivo de relatório guarda. Na verdade, é só um nome, uma coisa exclusiva do arquivo. Todo o resto está fora, está em outro lugar do disco. Tá certo? Então, esse relatório mais simples que tem é isso, que é o que existe no Unix, no Windows. Embora no Windows tem um pouco mais de coisa, mas não é muito mais. Outra concepção, que eu já falei mais parrudo, é o seguinte: para cada arquivo diretório, eu tenho o nome do arquivo e os dados de controle do arquivo. Então, nessa forma, ele é um pouco mais parrudo. Ele guarda os dados do nome e os dados do controle de cada arquivo. E nos dois casos, o conteúdo do arquivo, que é o terceiro elemento do arquivo, mais importante de tudo, não está dentro do diretório. Não está. O conteúdo do arquivo ele é referenciado pelos dados que o arquivo diz onde o conteúdo está. O conteúdo está fora do diretório. O conteúdo do arquivo não está contido. O que está contido só são os dados do conteúdo, que não são grandes, coisas pequenas que estão escritas. Os dados de controle. E geralmente isso aqui, onde isso existe? No Windows do MS-DOS e no Windows antigo. No Windows 98. E a terceira concepção: para cada arquivo diretório, o diretório guarda o nome da arquivo, os dados de controle, do arquivo e o próprio conteúdo do arquivo. Então, os três elementos do arquivo, nesse caso, estão contidos no diretório. Então, o diretório contém tudo a respeito do arquivo. E onde isso existe? No mainframe. O que é curioso é que essa ideia de organizar arquivos, colocando arquivos no único lugar, diretório, no caso dos OS, no mainframe, não se usa o nome diretório. O nome que se usa para grupar arquivos organizando é uma coisa chamada arquivo particionado. Então não se usa o nome diretório e se usa o nome arquivo particionado. Não é igual, porque eles são conteúdos diferentes do Windows, tem arquivo particionado diferente do que tem no diretório do Windows, são diferentes, mas o propósito é o mesmo. Se eu perguntar para alguém que só conhece mainframe, não existe essa pessoa mais, no passado existia. Como é que são os diretórios? O cara vai dizer, não tem. Na verdade, o que cumpre o papel do diretório é o arquivo particionado. Ele é um arquivo que tem outros arquivos lá dentro. Lembra uma coisa como um arquivo zip, só que o zip comprime também, né? O particionado não. E no caso do particionado, é trivial você usar um arquivo dentro do particionado, tem chamada para isso, chamada SO para isso. No caso do zip, não, tem que zipar, entendeu? Então não é igual, não é uma coisa. Nesse caso aqui, o caso do ZOS, faz parte da lógica interna dele de permitir que você bote arquivos dentro de outros arquivos. E arquivos de fora são chamados de arquivos particionados. Okay? Isso
Tem um monte de chamada pronta para lidar com isso. Tudo bem? Bom, então esse é o único caso que de fato, o arquivo está contido no diretório. A gente fala essa frase com frequência, o arquivo está no diretório tal, mas não está de fato completamente contido no diretório. Porque nos dois primeiros casos, o caso que a gente vai usar, né? A gente hoje só tem primeiro praticamente. O que o diretório guarda, respeito ao arquivo, é coisa. Só um nome. O resto é externo, está em outros lugares, não está no diretório. Né? O nome do arquivo está no diretório, mas o resto não está. Tá certo? Então, a gente usa uma frase que pode confundir as pessoas. E isso tem implicação prática. É muito fácil ter implicação prática. Digamos que eu tenha um arquivo que tenha 2 GB. Não é um arquivo pequeno, é um arquivo grande. Quando você faz a operação de mudar um arquivo de um diretório para o outro, né, isso é uma operação que vai ter impacto muito diferente dependendo de onde está o conteúdo, o impacto de desempenho, muito diferente dependendo de onde está o conteúdo do arquivo. Então, nesse primeiro caso, o que acontece? O conteúdo do arquivo não está no diretório. Os dados conteúdos também não estão no diretório. Então, quando você quiser mudar um arquivo de um diretório para o outro, o que você tem que fazer? Você tem que tirar de um diretório o nome daquele arquivo e a referência do dado de controle daquele arquivo, daquele diretório. E pegar esse dado e levar para outro. Você tira de um diretório e coloca no outro. O quê? O nome do arquivo e esse ponteiro dos dados de controle. Que é uma coisa que demora um tempo ridiculamente pequeno. Porque é um nome pequeno e um ponteiro de 4 bytes que é copiado do diretório para outro, depois apagado do original. No segundo caso, também é ultra rápido, porque embora seja maior, os dados de controle não são muito grandes, não chega nem a 100 bytes. Você vai pegar o nome do arquivo, 100 bytes de controle e levar de um diretório para o outro. Também é ultra rápido. Agora, você mudar um arquivo de lugar, nesse terceiro caso, não é a mesma coisa. Porque tirar um arquivo de diretório, outro particionado, você vai copiar 1 GB, que eu vou fazer esse arquivo que eu dei exemplo, de um lugar para outro lugar do disco. Então vai demorar um tempão. Em função, obviamente, do tamanho do arquivo. Mais arquivo, maior tamanho do arquivo, mais tempo demora para fazer essa mudança de localização do arquivo. Ok? Então, esse conteúdo impacta em como é que você... O tempo que demora para você... Todo diretório impacta o tempo que demora para você mover um arquivo na árvore de diretório. Vamos dar um exemplo aqui, no primeiro caso que eu quero ver aqui. De como é que é o conteúdo do diretório. Então eu tenho lá o raiz, por exemplo, o diretório A, o diretório B. Então um arquivo é uma sequência de bytes, né? Como eu já falei. O diretório também é uma sequência de bytes, só que tem um formato especial. E como é que é o formato do Unix? Eu vou fazer uma versão simples aqui, não é bem assim, mas quase assim. Digamos que eu tenha aqui um arquivo chamado x.txt, aqui um arquivo chamado y.txt e aqui um arquivo chamado z.txt. Então, como é que vai ser o arquivo A? Diretório A. Nossa, assim. Então, o que tem aqui? Eu tenho os dois nomes, depois eu deixei o espaço aqui, porque em cada um deles, depois de cada um dos nomes, porque o que guarda aqui é o número da estrutura de controle
estão. Estado? Não, estão os dados. Onde estão os dados de controle do arquivo a.txt. No caso do Unix, a estrutura de controle tem um nome. Estrutura de controle Unix. Estrutura de controle de arquivo. Estrutura do arquivo. O nome disso no Unix é inode, ou inode se você falar em inglês. Mas a gente fala em português, inode. Mesmo sendo em inglês, pode postar em português. Então, aqui guarda o número de nodes. Então, existe no lugar do disco um array de nodes, por exemplo, um array de estrutura de controle. Qualquer array, cada elemento tem um número, qualquer array. E aqui eu guardo o número do elemento do array e guardo os dados do arquivo a.txt. Então, ele está em binário. Você não bota um númerozinho aqui bonitinho nas casas, pensaria em ASCII, né? Pensa lá. 57, tá assim, vou mostrar aqui. Está em binário. Isso aqui fica em binário, né? Dado em notação binário. Não, acho que normal. Não é o dígito 5 e o dígito 7, é o formato binário normal. E aqui tem a mesma coisa. Então aqui é o inode, número de inode do arquivo y.txt. Ok? Então é assim, cada diretório tem o nome do arquivo, e depois do nome, essa referência ao final do controle, que é o número de inode. E tem ao lugar do disco um array de inodes, e dentro de cada inode tem todos os dados de controle a respeito de um arquivo. Ok? Bom, é mais complicado que isso, não é tão simples assim, porque nomes variam de tamanho, dentro da ficadinha aqui, tá? Mas na vida real é um pouco mais complicado, mas a ideia é essa. Eu tenho nome e número de node, nome e número de node. Ok? Isso aqui está simplificado. O diretório B então é uma coisa muito parecida, só tem um arquivo só, que é o z.txt. Aqui tem um então, quando você move um arquivo de um lugar de um diretório para o outro, digamos que eu movo o y.txt, o que vai acontecer? Você vai copiar isso aqui para cá e vai tirar daqui. Tá certo? Isso é mover, então. No caso do MS-DOS é parecido, só que não tem só o meu de node aqui, tem um monte de dados de controle, mas não é muito grande. Porque aqui é menos de 100 bytes no caso do MS-DOS. Mas é rápido, então mover daqui para cá também. Ok? Agora, a grande questão que eu quero colocar nesse final. Se nós estamos copiando esse cara daqui para cá, copio e não apago. Isso vai gerar um problema? Se eu copio o nome do arquivo, o número de referência para o inode do diretório de origem, coloco o diretório novo e não apago do origem, isso vai dar algum problema? É difícil pensar nisso para quem não conhece, mas eu vou responder então. Na concepção essa do Unix, não. Isso não dá problema. E isso equivale a dizer que o mesmo arquivo
está em dois diretórios diferentes. Então, o arquivo Y está no diretório A e no diretório B. Tá certo? Isso é possível, funciona, é permitido. Não é muito usado, mas existe. Isso, no caso do Unix, se chama também no Windows. Não, Windows não é de nome, mas realmente se usa o nome em inglês no Unix, porque é o nome no primeiro nome que fez pensar para isso. Isso se chama criação de novo link. Link a ideia é que une o arquivo ao diretório daquele tá. Na verdade, é o diretório que não está com o arquivo, né? Isso é o link. Então, nesse caso, eu estou criando um novo link com o arquivo y.txt a partir de outro diretório. Tá certo? Isso é possível no Windows, não tem no também no Windows, não tem problema nenhum. No caso da MS-DOS, não daria certo. Por quê? Porque na hora que eu estou copiando, no caso da MS-DOS, que é o dado de controle tão diretório, eu vou estar duplicando os dados de controle. Isso vai dar problema. Se eu alterar o arquivo no diretório, eu vou alterar o dado de controle aqui e não vou alterar aqui. Então, não pode. Então, essa lógica de ter dois links no mesmo arquivo, só pode quando os dados de controle não estão no diretório. Porque aí, como é o caso aqui, o que acontece é que o dado de controle está externo, está no mesmo lugar, nos dois casos. Então, se eu mexo no arquivo por um diretório, eu altero os dados de controle no mesmo lugar que eu alteraria se eu mexesse pelo outro diretório. Tá certo? Então, essa concepção mais simples permite isso, que um mesmo arquivo esteja em dois diretórios diferentes. Então, isso é possível no Unix e no Windows, que ambos trabalham com essa concepção aqui. No Windows, isso é altamente pouco divulgado. Não existe. No Linux, não. É uma coisa que a gente está acostumado a usar. Tem comando para isso. Não. O Windows não é usado, mas existe. Né? E é tão discutido no Windows que na instalação normal do Windows não tem um programa que faça um link novo no arquivo do sistema. Não consegue criar. Você tem que instalar programas adicionais que fazem as chamadas do sistema que existem, né, para poder fazer isso. Eu fiz aqui. Embora o núcleo do SO faça isso, não tem programa, não tem interface no usuário que você possa usar na instalação normal do Windows que permite você usar o SO e usar um programa que faça isso. Porque a Microsoft fez questão de esconder esse mecanismo. Por que ela fez questão de esconder? Eu acho que é confuso. Como eu entendi, eu tenho mais diretório, está no diretório, né? Porque no fundo, o diretório tem a ideia de imagina quando você fala assim, eu tenho aí, não sei como é assim. Antigamente você falava assim, o diretório é que nem aquela gaveta de. Aquele armário, esqueci o nome. Como é que chama? Não, aquele armário de arquivo, né? Arquivo que tem aquela, tem uma gaveta corrida, sei lá, você bota. Nem é isso, né? Aí não, acho que a analogia que faz aquelas pastas de papelão, né? Que você bota na ficheiro. E aí você tem que cada pasta tem vários papéis. Então, nessa concepção, cada papel é uma pasta só sempre, né? Você tem uma cópia, isso foi. Mas o meu papel das duas pastas não tem como. Uma coisa física, mas aqui tem. Então, como isso é feito no mundo físico, acho que por isso que a Microsoft quis esconder. Né? Mas isso existe aqui, é o mesmo arquivo que está em dois diretórios diferentes. Isso que eu estou utilizando, não é uma cópia, é o mesmo cara. Se você alterar o arquivo que é o diretório A e entrar no diretório B, ele vai estar alterado, porque é o mesmo arquivo que está em dois diretórios diferentes. Tá certo? Então, não é comum se usar no Windows, mas é permitido, e no Linux já é comum usar, e também é permitido também. E esse tipo de lógica, de forma de usar arquivos, para que isso serve? Né? O primeiro ponto é esse. Serve para quê? Tem utilidade disso? Não muito, mas às vezes pode ser útil. Porque a utilidade disso tem a ver com o propósito diretório, que é o quê? Organizar arquivos. Então você pode, desse jeito, ter formas diferentes de organizar os arquivos que você pode decidir. Você faz um diretório de um certo jeito e outro de outro jeito. Você consegue fazer sem aplicar para todos os arquivos da organização. Porque o mesmo arquivo pode estar em dois lugares diferentes. Então, esse é o propósito, é permitir ter mais flexibilidade na organização dos arquivos.
mas tem complicações, né? Porque tem que tomar cuidado com algumas coisas, porque senão vai dar problema. Então, por exemplo, quando você backupeia esse disco com uma unidade externa, tem que tomar cuidado que isso aqui existe e tem que backupear assim. Quando voltar o backup, tem que voltar igual. Não tem que voltar com um arquivo em cada lado, tem que voltar igual. Tem que tomar cuidado com isso, então, porque pode dar problema. Só isso, por causa da isso. Agora, a coisa pode ser mais complicada, então, no caso de diretório. Eu posso ter, por exemplo, um diretório aqui que é apontado para o diretório aqui. Isso não é grave, isso pode ter alguns problemas, mas não é grave. Pode dar com backup também, esse tipo de coisa. No backup tem que saber backupear, porque isso aqui, esse diretório é o mesmo, está em dois. Diferente, né? O ETA dentro do AD é tudo bem, mas é o mesmo diretório. Então isso aqui não é um problema grave, não, porque tem a ver com uma coisa aqui. Eu fiz aqui, isso aqui. Está aqui o diretório agora. As precauções são as mesmas. Agora, o diretório tem um caso mais complicado. Eu vou apagar o E aqui, vou fazer o caso complicado com o C. Eu posso fazer um novo link de um arquivo qualquer para esse diretório. Então eu tenho um arquivo aqui, por exemplo, eu faço um novo link desse aqui para cá, que é o que eu fiz ali. Agora, eu poderia também fazer um novo link desse diretório para o diretório de cima. Aí eu tenho um problema, porque aí eu criei o ciclo. E o ciclo é um problema, porque o ciclo entre loop infinito, se você fizer pesquisa na árvore toda. Tá certo? Então eu tenho infinitos nomes para esse arquivo X. Tem infinitos caminhos que chegam no X. Eu posso usar barra B, barra C, barra X.txt. Mas também posso usar barra B, barra C, rodei do B, barra C, barra X.txt, que é o mesmo arquivo. Então, isso é um problema. Grave. Então, qual é a lógica? Para evitar que isso aconteça. Tem duas lógicas, a do Windows e a do Unix. A do Unix tudo bem, pode criar link para diretório, mas só quem pode criar é o administrador da máquina. O usuário normal não pode. Porque o administrador não deve fazer bobagem, não vai fazer uma coisa como essa. Que é ruim, muito ruim. Então, link para diretório, isso pode, mas só o administrador pode fazer. O usuário normal não pode. Como é que é a solução do Windows? Não pode link para diretório. Nem esse caso, nem aquele que tem antes. Tem um caso pode. Para evitar esse problema aqui, que é grave para cá. Ok? Então é isso. Então, fechamos os conceitos básicos de arquivo e diretório. Semana que vem, depois a gente começa a falar sobre como é que o programador usa as chamadas OSO para usar, manipular.